Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. O tradicional evento para celebrar o 1º de maio neste ano foi realizado no estádio do Corinthians, em Itaquera, na zona leste da capital paulista. O evento em Itaquera foi organizado pelas 8 principais centrais sindicais brasileiras: a CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, Nova Central, Intersindical e a Pública. Lula foi recebido pelo presidente do Clube Alvinegro, Augusto Melo, e pelos ex-jogadores Basílio, Vladimir e Zé Maria. Por volta das 11 horas da manhã, o presidente bateu bola no gramado e foi presenteado com o uniforme do Corinthians. Enquanto isso, do lado de fora, com um número menor do que o imaginado, gritos sobre a pauta da manifestação eram ecoados pelo público presente. Foram elas emprego decente, menos juros, aposentadoria digna, correção da tabela do imposto de renda, valorização do serviço público e salário igual para trabalho de homens e mulheres. Mas o que foi visto foram palavras de ordem bem modestas e sem potencial, o que foi suficiente para constranger o presidente Lula. Durante o seu discurso, Lula falou sobre diversos assuntos, como a relação com o Congresso, o desgaste com seus ministros e o motivo de fazer alianças que causou irritações ao público que o elegeu. Se vocês acompanharem a imprensa todo dia, dá a impressão que tem uma guerra entre o governo e o Congresso Nacional. Vocês sabem que a minha bancada, a chamada bancada progressista que me elegeu nas eleições, a gente não chega a 140 deputados de 513. Mas eu quero fazer um reconhecimento. É que nós fizemos alianças políticas para governar. E até hoje, presta atenção, até hoje, todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses de que o governo queria. Mas o principal anúncio do dia foi a sanção da lei que amplia a isenção do imposto de renda. Agora o cidadão é isento da declaração se ganhar até 2 salários mínimos, ou seja, para quem ganha até R$ 2.824 mensais. O imposto de renda, eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$ 5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda. E estou dizendo para vocês, a palavra continua em pé. A partir de hoje, quem ganha R$ 2.864 paga 0 de imposto de renda e nós vamos chegar a 5.000. A isenção, aprovada pelo Congresso no mês passado, já estava valendo por meio de medida provisória. No entanto, com a sanção, a MP será revogada e a medida se torna lei. Lula minimizou os atritos recentes com o Congresso e ressaltou que, até o momento, o governo conseguiu aprovar os principais projetos que apresentou, a exemplo da reforma tributária, porque ministros e parlamentares, em suas palavras, aprenderam a conversar. Para finalizar o discurso, Lula enfatizou que quer fazer de tudo para melhorar a condição de vida dos brasileiros e a imagem do país mundo afora. E é por isso que eu queria dizer para vocês, acreditem com a fé que vocês têm em Deus, que eu vou ter o orgulho de, ao terminar o meu mandato, olhar na cara de vocês e dizer: obrigado, minha gente, por me apoiar para presidente da República. Obrigado, minha gente, por me ajudar a governar esse país. E eu quero entregar esse país respeitado no mundo inteiro, mas respeitado no Brasil. Mais de 20 empresas brasileiras estão participando de um experimento que reduz a semana trabalhada em 4 dias. Melhorias de comportamento e produtividade foram apontadas no estudo. O estudo está sendo realizado pela 4Day Week, uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisas sobre trabalho ao redor do mundo. Esse projeto começou em janeiro deste ano
E os primeiros resultados mostram que algumas melhorias foram registradas dentro e fora do ambiente de trabalho, com um dia a menos na semana, segundo um balanço divulgado pelos responsáveis pelo projeto. Vamos conferir. 61% das empresas registraram um avanço na execução de projetos. 58% mostram mais criatividade na realização das atividades. Além disso, 58% dos funcionários afirmaram ter mais facilidade para conciliar a vida pessoal e profissional. E 65% das pessoas afirmaram não se sentir cansados ao final do expediente. E a previsão é que a pesquisa seja encerrada em junho deste ano. Até lá, a organização realizará mais 2 testes para mostrar o desempenho e os resultados alcançados nesse sistema de trabalho. E lembrando que essa redução dos dias trabalhados não interfere no salário. Nós ouvimos também a opinião de alguns profissionais. Eu sou a favor da jornada semanal de 4 dias de trabalho. Por quê? Devido à pandemia, nós conseguimos ver que os trabalhadores tiveram muita dificuldade em lidar com o trabalho e com suas famílias, perdendo milhares de vidas e sofrendo muitas vezes com a ausência de uma qualidade melhor dentro dos seus empregos. Eu, como professora, acho que é, sim, sem dúvida, um ganho importante, não só na produtividade, mas no relacionamento profissional, no relacionamento pessoal, em como a gente consegue organizar a nossa semana. Eu, como trabalho na área do comércio, no meu caso, sou contra essa redução da jornada de trabalho, porque no meu setor não fica inviável o trabalhador comparecer ao trabalho apenas 4 dias na semana. A minha grande questão é a lei de Pareto, né? Sendo que 80% do tempo as pessoas não são produtivas e elas acabam gastando 20% do tempo para fazer tudo que elas têm para fazer no trabalho. Sendo assim, eu fico com medo de cair performance no trabalho e a produtividade das empresas cair drasticamente. E nós mudamos de assunto para falar sobre saúde. A dengue já é considerada epidemia em todos os bairros aqui da capital paulista, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura do Estado nesta semana. Para configurar situação epidêmica, o bairro precisa registrar no mínimo 300 casos por 100 mil habitantes. E os 96 distritos de São Paulo agora chegaram a esse patamar. O prefeito Ricardo Nunes lamentou os dados, mas disse que esse cenário deve melhorar nas próximas semanas. A situação mais crítica foi registrada na Vila Jaguará, na Zona Oeste, com mais de 10.500 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, a capital paulista já soma 244 mil casos da doença, cerca de 30% do total de casos contabilizados em todo o estado, que neste momento soma pouco mais de 800 mil. Só aqui na cidade, 105 pessoas morreram de dengue neste ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente lembra que a vacinação contra a dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Todos os postos de saúde da capital estão envolvidos na campanha para esse público-alvo. Mas, para ser vacinada, a criança não pode ter sido diagnosticada com a doença nos últimos 6 meses, precisa estar acompanhada de um responsável e estar portando um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. E é importante frisar também que todos devem colaborar na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em casa, é preciso tampar qualquer tipo de reservatório de água, desde pequenos objetos até piscinas. E em áreas abertas, é necessário secar com frequência aqueles lugares que possam acumular água da chuva. Com o aumento constante da população, alguns comércios estão crescendo as suas unidades, como é o caso das farmácias. Atualmente, em diversas cidades, tanto grandes como menores, o número desses estabelecimentos é alto, o que intriga também os brasileiros. O questionamento se faz presente após a análise dos dados do Conselho Federal de Farmácias.
Segundo eles, existem cerca de 90 mil estabelecimentos no país, em comparação com os 55 mil em 2003. A sensação de estar sempre próximo de uma farmácia é real, já que o crescimento dessas lojas é de 63% em 20 anos. Vale ressaltar que esses números consideram apenas farmácias com inscrição ativa no órgão, requisito legal para funcionarem, ou seja, pode ser que esse número seja ainda maior. Segundo especialistas, esse aumento vem de diferentes fatores, como o próprio crescimento do setor, que é impulsionado pelas grandes redes. Com forte presença em grandes cidades, elas tiveram um crescimento de cerca de 230% em participação de mercado desde o início dos anos 2000 até agora. Naquela época, eram responsáveis por 15% das vendas e hoje alcançam mais de 50%. Além disso, as empresas de fármacos utilizam cada vez mais um sistema sofisticado de inteligência de dados para a abertura de novas unidades. Dessa forma, as empresas sabem se faz sentido ou não abrir uma nova farmácia ao lado de concorrentes em um local com grande potencial de clientes, em vez de investir em uma região com nenhuma unidade, mas sem a presença considerável de consumidores. Mas a inteligência de dados não é exclusividade de grandes empresas. Dessa forma, foi criado um associativismo entre as pequenas farmácias. Ou seja, as redes associativas permitem que farmácias independentes passem a operar sob uma única bandeira e compartilhem sistemas de gestão e contratos de compra. Na prática, o associativismo permite que pequenos negócios tenham a possibilidade de operar em uma rede já estruturada. Além disso, outras motivações para esse aumento é que as farmácias hoje funcionam como pontos de venda por conveniência, pontos de realização de exames e centros de entregas para pedidos online. E juntando todos esses fatores, realmente parece que abrir uma farmácia é bem lucrativo aos donos. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apontam que o faturamento de uma farmácia afiliada à associação é, em média, de quase 9 milhões de reais por ano, contra 800 mil reais de farmácias independentes. De certo modo, quanto mais farmácia, melhor, já que tanto com relação a preço, comodidade e necessidade, é importante ter sempre uma farmácia por perto. E mudando de assunto, no Mato Grosso do Sul, o estado foi um dos que registraram queda das famílias sofrendo com insegurança alimentar. Mas, apesar da boa notícia, a situação ainda é difícil para muita gente que não tem o que comer. Hoje, o que você tem na sua geladeira? Hoje, mais salsicha, uns tomates, nem tomate, cenoura e água. Isso não é de agora. São anos vivendo da mesma maneira, sem saber se vai ter comida no dia de amanhã. Quando eles pedem as coisas e você não tem para dar. Por exemplo, a criança acorda cedo, olha para você e fala, mãe, me dá um pedaço de pão. E você não tem para dar. Isso machuca qualquer mãe. Esta não é a situação apenas da família da Ellen, mas de cerca de 200 famílias que vivem na comunidade da Vitória, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, e um reflexo de milhões de pessoas. De acordo com os dados do IBGE, em 2023, mais de 3 milhões de residências tiveram integrantes que por algum momento passaram fome, sem ter o que comer. Só que a gente não pode olhar para esses dados apenas como números, mas também como nomes. Como o da Ellen, que está ali no fundo, inclusive, cozinhando o almoço para as filhas. Hoje, arroz e frango, por causa de um benefício. Tá difícil as coisas. Come o que de vez em quando? Só arroz puro que tiver. O que Deus abençoar, nós estamos comendo. Ellen e a família vivem a tal insegurança alimentar, que tem 3 categorias e que atinge mais de 220 mil domicílios em Mato Grosso do Sul. Segurança alimentar é você ter a quantidade correta de alimentos e a frequência correta de alimentação nos domicílios. Apesar disso, existe também a insegurança alimentar, que pode ser leve, moderada ou grave. Na insegurança alimentar
leve em Mato Grosso do Sul, 15% dos domicílios ainda têm alguma dificuldade de alimentar e precisaram diminuir a qualidade dos alimentos comprados. Na insegurança alimentar moderada, que são 4,2% dos domicílios, já começa a haver uma diminuição da quantidade de comida disponível no domicílio, mas sem sacrificar as crianças. Já na insegurança alimentar grave, a dificuldade de obter alimentos na frequência e na quantidade correta acaba inclusive prejudicando as crianças que têm acesso à quantidade inadequada de alimentação. Os dados foram divulgados e, apesar da quantidade de famílias que vivem a insegurança alimentar, o número caiu se comparado a 2017 e 2018. Na categoria grave, por exemplo, houve uma redução de 42%. Mas, para quem vê a fome a olho nu, como a Valmira, presidente do bairro Jardim Noroeste, a situação ainda continua difícil. A fome é a pior coisa que existe. Você fica sem uma energia elétrica, você consegue passar um dia sem uma água, né? Buscando, de repente vai no vizinho, pega uma garrafa de 2 litros, mas sem a comida é complicado. Ainda mais quando se tem criança em casa. Muitas vezes os pais acabam, né, procurando outros caminhos, pensando nos filhos, é onde acabam eles próprios se prejudicando, né? Por aqui, a fome bate a porta de milhares de pessoas e todo mundo sente junto. Muitas vezes tem o almoço e não tem a janta. Outras crianças que vão para a escola para comer, muitas vezes não tem as coisas em casa. Me sinto feliz dentro da comunidade da Vitória por ver que minhas crianças estão aqui dentro, aí, ó. Este é um grupo de capoeira da comunidade da Vitória. Sabe a Ellie, do começo da reportagem? Além da fome da própria família, ela precisa lidar com a fome dos outros. O fogão, a pia, o armário. Tudo para servir quem precisa. Eles perguntam toda vez que chega, né? Tia, vai ter janta hoje? Vai ter comida hoje? E eu procuro pedir ajuda para um, para outro, para mim não deixar eles sem comer. Porque é triste. É triste ser de noite, doer a barriga de fome e não ter o que comer. Nem tudo o que aparece na embalagem de um alimento deve ser levado à risca. Quando está escrito baixo em gordura, por exemplo, não significa que o produto não faz mal à saúde. Acompanhe. Para uma dieta equilibrada e nutritiva, é fundamental optar por alimentos saudáveis. Sobre aqueles que vêm da terra, especialmente in natura, não há discussão. Todos sabem que essa é a melhor escolha. Mas e quanto aos industrializados, hein? Bem, nos últimos anos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterou as normas para os rótulos. Entre elas, o destaque para a quantidade de gordura. Mas o fato de um alimento ser rotulado como baixo em gordura não quer dizer que ele é mais saudável. Isso foi o que disse a especialista com quem eu conversei. Ela deu alguns exemplos importantes. Confira. A indústria alimentícia, quando ela coloca no rótulo de um alimento que ele é baixo em gorduras, ela precisa substituir essas gorduras por componentes químicos para poder dar o mesmo sabor e a mesma textura para esse alimento, porque a gordura ela é um macronutriente responsável por essa textura e por esse sabor. Então, por exemplo, a gente costuma ver com muita frequência como pasta de amendoim, por exemplo, né? Elas, principalmente essas saborizadas, com gosto de cookies, de brigadeiro, etc e tal, que elas vêm ali com uma quantidade de aditivos muito grandes, né? E acaba tendo que ter uma redução na quantidade de gorduras, né, no amendoim propriamente dito, para agregar esses componentes todos. Isso torna o alimento altamente industrializado e ele deixa de ser tão saudável quanto seria se ele fosse somente a pasta de amendoim. Um outro exemplo clássico é a manteiga. Muita gente acaba trocando manteiga por margarina na dieta, achando que é mais saudável, né? Porém, a manteiga é 100% natural. A margarina é 100% industrializada. E se a gente for olhar a lista de ingredientes da manteiga, é só gordura e sal. Em contrapartida da margarina, é só aditivo químico, é só produto químico, né? Existem também alguns sorvetes que a gente vai olhar a lista de ingredientes, a composição desses sorvetes, eles vêm escrito baixo em gordura, mas infelizmente são
cheios de aditivos, né, de açúcares que são adicionados ali com outras nomenclaturas. E basicamente todos os industrializados fit, em geral, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque eles são altamente adicionados de componentes químicos ali que geram um prejuízo à nossa saúde. Está aí, por isso é sempre melhor preparar os alimentos em casa, de preferência com ingredientes naturais. Gasta-se um pouco mais de tempo, mas a saúde agradece. E veja a seguir, Brasil lembra os 30 anos da trágica morte de Ayrton Senna. E ainda, projeto de um aluno de medicina é reconhecido internacionalmente. Nós voltamos em instantes, até já. A inflação do aluguel voltou a subir no país. O IGPM, que é usado como referência para o reajuste de contratos como os de aluguel, teve alta de 0,31% em abril, após 2 meses de deflação. O crescimento foi motivado pela aceleração de commodities. A alta foi bem maior do que a expectativa do mercado, que previa um avanço de apenas 0,08%. O índice de preços ao produtor amplo, que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, avançou 0,29% em abril, ante queda de 0,77% registrada. Entre eles, destacam-se aumentos no preço do cacau, que saltou de 19,92% para 63,63%, e do café, que foi de 0,62% para 9,57%. A soja também é destaque pelo aumento de menos 0,47% para 5,66%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção avançou 0,41% no mês em comparação ao avanço de 0,24% em março. O melhor resultado foi do Grupo Mão de Obra, cuja taxa de variação subiu de 0,23% para 0,74%. O Índice Geral de Preços Mercado calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência, e leva em conta a variação de preços de bens e serviços, assim como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação oficial, que calcula os preços com base em uma cesta de bens determinada para famílias com renda de até 40 salários mínimos. O percentual acumulado é aquele que seria repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Apesar de o valor representar uma aceleração em relação a março, os contratos que vencem em maio seguirão livres de reajuste. Com esse resultado, o Índice Geral de Preços Mercado, com esse resultado, o índice acumula deflação de 3,04% nos últimos 12 meses. Os atletas da melhor idade da delegação de Dourados, em Mato Grosso do Sul, estão entre os melhores do estado. Equipes de homens e mulheres participam de competições e garantem inúmeras medalhas e troféus para o município. Enquadra muito mais do que competição, performance. Entre rede, bola e apitos, o importante mesmo aqui é proporcionar momentos de alegria, descontração e diversão. Todas aqui participam das atividades desenvolvidas em grupo e fazem parte da delegação do CCI, Centro de Convivência do Idoso de Dourados. A Amélia é uma delas. Tricampeã de atletismo, a professora aposentada de 72 anos aponta que, para ela, o esporte mudou a vida. O esporte, para mim, é a minha vida. Hoje, né? Eu considero assim minha vida, e principalmente pela saúde, né? Essa questão da coletividade, você estar junto, trocando ideia, essa alegria que vocês estão vendo aqui na quadra, né? Para a memória, para o desenvolvimento motor,
enfim, a questão física, né? Então eu que já estou com 72 anos, isso me faz muito bem, porque eu tenho agilidade para sentar, para correr, né? Sendo que muitas pessoas nessa idade já não aguentam se agacharem, não aguentam se sentarem sem um apoio. E eu, graças a Deus, eu estou bem tranquila em relação a isso. Mas não é apenas nas competições físicas que as atletas se destacam. A Valdenice trouxe para Dourados o bicampeonato de xadrez. Participei dos Jogos Melhor Idade lá em Campo Grande ano passado, fui campeã. Também era um esporte que eu só praticava, nunca competi. Então, para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito feliz. E esse ano, novamente, consegui o campeonato, então sou bicampeã. Destaque estadual, o grupo de atletas da melhor idade aqui de Dourados trouxe de Campo Grande, além de muitas medalhas e troféus, também qualidade de vida, saúde e muita disposição. Todos os competidores da melhor idade, entre homens e mulheres, são coordenados e treinados por esta educadora física. A Elisete afirma que a qualidade de vida dos idosos mudou para melhor desde que o projeto começou. E muito mais do que atividade física. A socialização também é importante para manter a parte cognitiva ativa. Nós temos idosos que chegam para a gente num quadro de depressão grave, né, que chega lá no centro de convivência, que nós temos aqui em Dourados 2, com um encaminhamento médico para fazer atividade física, não importa qual seja, mas para estar socializando no meio do grupo e fazer alguma atividade física. E chegar ao ponto de falar, olha, se eu não tivesse vindo aqui, eu não sei o que seria da minha vida. E nunca jogou nada, nenhum jogo de mesa, nenhum jogos coletivo de quadra, e se apaixona, né? Se apaixona e às vezes se destaca até como um dos melhores atletas. Para esta especialista em cardiologia esportiva, a atividade física, principalmente na melhor idade, é fundamental para manter a vitalidade e a saúde. O esporte não é apenas remédio, mas prevenção e pode, inclusive, ser prescrito. O esporte na melhor idade não é só saúde, ele é remédio. A gente fala que a gente pode prescrever. Inclusive, o esporte bem prescrito para um paciente, ele pode economizar com medicação antihipertensiva, medicação para diabetes, medicação para dor. A gente sabe que pacientes, que idosos, a gente tem muita fibromialgia, a gente sabe que o esporte reduz muito a incidência de fibromialgia, de dores crônicas nesse paciente. No último dia 1º de maio, o Brasil lembrou os 30 anos da trágica morte de um dos maiores pilotos da história do automobilismo, o Ayrton Senna. Tricampeão da Fórmula 1 e considerado o melhor piloto brasileiro da história, Senna morreu aos 34 anos em 1º de maio de 1994, no circuito de Imola, na Itália, após perder o controle de seu Williams e bater contra um muro de concreto. Centenas de pessoas foram ao cemitério Parque Morumbi, em São Paulo, onde Senna foi sepultado, e depositaram flores, fotos e bandeiras brasileiras em seu túmulo. Faz 15 anos que eu estou aqui, que eu venho aqui. Todo ano, dia 1º de maio, eu uso esse capacete, só dia 1º de maio. E, ele era fora do comum, eu não tenho nem o que dizer, sabe? Sinto muita falta dele. Na verdade, como minha mulher fala, né? Que você gosta de mim, mas amar você é o Ayrton Senna. E todo dia 1º de maio eu procuro sempre estar aqui presente para rever os amigos, recordar os bons momentos que passamos sempre juntos na telinha aos domingos com o Senna. Além das lembranças que seus fãs guardam como piloto, a boa imagem de Senna no Brasil continua muito viva graças ao trabalho realizado pelo Instituto Ayrton Senna. O brasileiro era conhecido por seu ativismo social e por defender a importância da educação e do combate à pobreza no país. 6 meses após sua morte, a família fundou o Instituto Ayrton Senna, presidido por sua irmã Viviane. Em 2004, foi reconhecido com o título de Cátedra em Educação para o Desenvolvimento Humano pela Unesco, algo inédito para uma ONG até então. A ideia de um aluno de medicina gerou uma metodologia que acaba de ser publicada em um artigo científico internacional. Chamado Ligações de Afeto, o projeto está transformando o atendimento de pacientes da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um carinho na alma que chega pelo telefone. Joaquim, tudo bom com o senhor? É os meninos que atenderam o senhor aqui no posto? Vou contar o seu caso aqui. Vai vir ver nós hoje? Nós estamos com saudade do senhor, mano.
Lourdiano Freitas é aluno do 6º período de medicina, mas neste vídeo postado na internet, destaca que sua meta sempre esteve além do curso. Quando eu decidi que faria medicina, eu tinha um propósito bem definido, que era ajudar as pessoas. Ao compartilhar a ideia com colegas de classe e professores, o jovem teve seu projeto de vida transformado em extensão curricular para todos os estudantes da Faculdade de Medicina AFIA, em Minas Gerais. Em um projeto criado pelo meu grupo chamado Ligações de Afeto, após os atendimentos, ligamos para os nossos pacientes uma semana depois da consulta para saber se eles melhoraram com as nossas condutas. Na verdade, a proposta surgiu da preocupação com pacientes que não retornavam ao atendimento após a primeira consulta. Meu paciente não voltou, eu não sei se ele tomou um remédio, eu tô aqui um mês preocupado com ele, esse exame não saiu, eu vou ligar para ele. Eu tenho o número disponível, por que eu não vou ligar? Aí eu olhei para minha professora e falei com ela assim, professora, doutora Ayala Xavier, Ayala, eu posso ligar para ele? Ela falou assim, pode. A partir da permissão, as ligações passaram a fazer parte da rotina de trabalho dos estudantes no Centro de Saúde de Ipatinga e também no laboratório da universidade. Um gesto que fez toda a diferença na vida dos pacientes. Graças a Deus. E o senhor melhorou com os remédios que a gente passou pro senhor? Melhorei. Nós, foi bom demais, uai. Eu tô muito feliz, viu? Tá mesmo, Isaías? E como não ficar feliz com tanta simpatia, cuidado, afeto? Mas tem gente que ainda estranha. Teve uma paciente que a gente ligou e ela falou assim, a filha dela atendeu o telefone e ela falou assim, vocês estão ligando para minha mãe só para saber como ela tá? Isso nunca aconteceu, como assim? Vocês estão ligando para minha mãe para saber como é que ela tá? Eu falei, é exatamente isso, a gente está preocupado com ela. Este outro paciente recebeu ainda mais do Lourdiano e da colega Luana Carla, a dupla do mineiro no projeto curricular. Solicitamos um exame que demorou a sair e estávamos ansiosos pelo resultado para ajudá-lo. Nesse dia, ao chegar para o atendimento, o exame tinha saído, mas ele não tinha conseguido buscar. Então decidimos ir buscar o exame com ele. Nós estamos indo ali buscar um resultado de exame do seu Joaquim, que demorou a sair. Nós vamos lá buscar, né, não, seu Joaquim? Seu Joaquim. Tá, tudo certinho. E assim, cada dia que passa, vou aprendendo que a minha profissão não se resume a um consultório, não se resume a um atendimento, e sim sobre uma alma humana tocando a outra. É sobre isso, né? E esse trabalho humanizado foi o que fez esse vídeo viralizar. E o Lourdiano já acumula milhares de seguidores em suas redes sociais. É um exemplo que agora segue adiante com a publicação da metodologia em um artigo científico. A gente publicou esse artigo como relato de experiência num fórum internacional agora que chamou STEM. Então, a gente dividiu a metodologia em 4 etapas para que ficasse mais fácil da gente saber o que fazer durante as ligações, porque as ligações elas não acontecem de forma randômica. A gente crê numa medicina baseada em evidências a partir de uma medicina humanizada. Além do artigo, o trabalho do Lourdiano rendeu o primeiro lugar de um concurso lançado pelo professor Selmo Porto no Instagram. O professor Selmo Porto, quem é ele? Ele é o pai da semiologia médica no Brasil. Ele é simplesmente a maior referência médica do meio acadêmico do Brasil. Fã número 1 do cardiologista, Lourdiano não pensou 2 vezes quando viu o desafio lançado pelo professor: fazer o bem a alguém. Bastou então enviar um curto vídeo de sua rotina para vencer a disputa. E a notícia da vitória não poderia chegar de outra forma. Agora sou eu que vou ligar para o Lourdiano. Oi. Lourdiano? Professor Selmo Porto. Oh, como é que você sabe, Lourdiano, que eu iria ligar para você? Para te cumprimentar pelo primeiro lugar que você obteve, com um magnífico trabalho, Lourdiano. Meu Deus, eu estou emocionado, professor.
é a mesma emoção que o lourdiano causa nos pacientes quando está do outro lado da linha. Dá até para dizer que o método desenvolvido a partir da ideia dele seria um novo tratamento para o coração. Uma metodologia que deixa o coração quentinho e cheio de alegria. Eu estou preocupado no que eu vou gerar no mundo. Eu escolho medicina porque eu realmente entendo que isso é um chamado de Deus para minha vida. Eu escolho medicina porque servir é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu amo isso. E o senhor melhorou com os remédios que a gente passou pro senhor? Melhorei. Eu estou muito feliz, viu? Nós também então, seu Isaías. Realmente um projeto sensacional. Parabéns a todos os envolvidos. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!